Então, foco ajustado. É muito... Eu gosto de Atos dos Apóstolos. A gente sabe que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, né? E Lucas era um médico, então ele tinha toda uma visão técnica das coisas, vamos dizer assim. E é impressionante aqui no início ele falando, né, sobre a ascensão de Jesus subindo aos céus. E logo no início aqui ele fala que o povo ali perguntou: Jesus, nesse tempo, né, houve a promessa do derramamento do Espírito. Enfim, você lendo todos os evangelhos, você vai ver ali tudo o que foi dito, vamos dizer, antes de Jesus subir aos céus, né? Mas é muito interessante. Vamos lá, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir, né? Em outras palavras, virá do mesmo modo que vocês viram, né? Por que vocês estão olhando para o céu? Em outras versões. Em algumas versões também diz que eles estavam com os olhos fitos no céu. O foco deles estava olhando para o céu. Porque depois de nos dar todos aqueles ensinamentos, de deixar as suas ordenanças, Jesus sobe para os céus e o povo ficou ali com os olhos fitos ali. O foco deles estava naquilo. E que interessante é isso, que chega 2 anjos e falam: olha, por que vocês estão olhando para cá? Eu gosto de entrar muito na história, né? E eu posso imaginar que Jesus subiu, como diz a palavra aqui, uma nuvem o encobriu e eles continuaram olhando. O foco deles estava lá nas nuvens, olhando. E talvez passaram-se, quem sabe ali, alguns minutos. E aí os anjos chegam e falam: gente, por que vocês estão olhando para lá? Ele subiu. Ele já falou tudo que tinha que falar. Agora, tira o olho daqui e vai viver a vida de vocês. Ele veio, viveu, morreu, ressuscitou, subiu e agora é com vocês. Então não basta vocês ficarem com os olhos fitos aqui nos céus. Vocês têm coisa para fazer aí. Vocês têm muita coisa para fazer. Afinal, até vou passar rapidamente pelas coisas que Jesus... É um compilado, um pequeno... São 3 textos que são praticamente as coisas que Jesus falou antes de subir, né? Na visão de Mateus, de Marcos e aqui em Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falou isso antes de subir aos céus. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele diz: Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Em Marcos. Agora Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, esse era o tudo. Isso, praticamente, os anjos estavam falando assim: gente, não adianta vocês ficarem com os olhos fitos aqui no céu, não. Tem muita coisa para vocês fazerem. Lembrem de tudo que ele falou para vocês. Tem muita coisa. A síntese disso tudo, né? Debaixo do Espírito Santo, todos nós somos convidados a isso, a testemunhar, a sermos testemunhas, certo? Conforme ele falou lá: ficarem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder para serem
testemunhas. Então nós, nesse tempo, temos que testemunhar. Nesse tempo nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Nesse tempo nós temos que ensinar, ensinando, o que é que Jesus falou? Pregar, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tinha ordenado. E que mais? Fazer discípulos de todas as nações. Saber, viver, entender e passar isso adiante. Fazer discípulos. Então, talvez nós nesse tempo estamos com os olhos fitos só no céu. Mais do que nunca a volta do Senhor Jesus está aí, né? Como bem foi dito aqui, Jesus não voltará, Jesus está voltando. Contudo, esse não é tempo para nós simplesmente ficarmos focados nisso, ficarmos com isso, com os olhos fitos no céu, pensando, não tem mais nada o que fazer porque Jesus está voltando. Porque tem muita coisa que nós devemos fazer, muita. E quando a gente fala em pregar, ensinar, testemunhar tudo bem, né? Todo mundo. Agora quando fala pregar, ensinar, aí a pessoa fala, não, mas isso é para os professores de EBD, isso aí é para os pastores, os diáconos. Mas não é não, gente. Isso é para todo mundo. Ele falou aos seus discípulos, ele falou a todo aquele que seguia ele, que o seguia, né? Gálatas capítulo 6, no versículo 1, está escrito lá um negócio que é tremendo. Olha o que diz lá, Gálatas 6, versículo 1, está assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, quando Paulo está falando aqui a pessoas espirituais, ele não está falando para um grupo seleto da igreja. Ele não está falando para os pastores, para os mestres, ele está falando para toda a igreja. Vocês que são espirituais, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito caiu só sobre os pastores? O Espírito caiu só sobre os diáconos e tudo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nesse tempo a gente fica terceirizando aquilo que nós temos que fazer. Porque ninguém prega o evangelho. Por que você não prega? Né? Então, essa missão aqui, testemunhar, pregar, ensinar, fazer discípulos, é para todos nós, né? O seu púlpito é a sua mesa de casa. Talvez o seu púlpito seja lá aquela equipe de trabalho que você coordena. O seu púlpito talvez seja aquela fila que você sempre está amargando aí, seja na lotérica, ou no banco, ou do médico, não sei. Mas vão. Às vezes a gente fica com os olhos fitos numa coisa só e falando, é aqui. E sim, é aqui. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu tinha uma palavra chamada pés no chão, cabeça nas nuvens. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer, é buscar esse equilíbrio de caminhar aqui na terra, passos firmes, obedecendo a tudo que Jesus nos passou, certo? Olhando na face das pessoas, fazendo, dando carne ao verbo de Deus, mas com a mente lá em cima, porque é para lá que nós vamos voltar. Amém? Isso é tremendo, irmãos. Então, pessoas com foco ajustado, ela tem muitas características, ela vive isso, ela vive uma vida de efetiva, né? E aí, nós vamos meditar em 3 pontos de uma pessoa que tem o foco ajustado em Deus, 3 características, 3 pontos para a gente meditar sobre uma pessoa que tem o foco ajustado. Amém? O primeiro ponto que eu queria destacar é que quem tem o foco ajustado, ajustar o foco em nossa caminhada, é não negligenciar o sacerdócio da oração. Amém? Quem tem o foco ajustado não negligencia o sacerdócio da oração. E aí, mais uma vez, eu vou falar sacerdócio, e aí a pessoa pode estar falando, é o sacerdote, é o pastor, é o líder, mas não, o que é que Pedro lá fala? Todos nós somos reis e sacerdotes. Então, todos nós aqui temos um sacerdócio de oração, né? Há muito tempo atrás, acredito que isso mudou, graças a Deus, e nós vemos isso na nossa igreja, que oração era coisa das irmãs, né? As irmãs, o ciclo de oração e tudo, mas isso
Não é verdade. O homem é o principal. A oração que rege a sua família, a primeira oração é a sua, meu irmão, porque você é o cabeça. Não desmerecendo a oração das mulheres. Mas como eu falei na reunião da MCM, né? Às vezes a pessoa olha para as mulheres e diz que a mulher é submissa, mas essa submissa não é porque a missão dela é inferior, mas na verdade o homem e a mulher estão debaixo da mesma missão. A missão da mulher não é inferior à do homem, é a mesma missão. Então esse submissa é de estar debaixo da mesma missão, e não porque a missão dela é inferior. Mas essa palavra é justamente para despertar também homens, para que orem, para que não desprezem o sacerdócio da oração. Acabei de ler um livro, né, chamado Os Tesouros da Oração, de E.M. Bounds, compilado por meu xará, Leonard Ravenhill, né, Os Tesouros da Oração. E nesse livro eu vi uma frase tremenda, que ele fala assim: a oração, o lugar secreto, e como foi citado aqui, né, pelo Jonatas também, o lugar secreto da igreja é o bunker da igreja. O lugar secreto, o lugar de oração da igreja é o bunker da igreja. E lá se encontra o seu paiol, né? O que é um bunker? O bunker é aquele lugar que durante a guerra é um lugar totalmente fortificado, protegido, em que as pessoas se refugiavam, né, no período de guerra, de bombardeio, né? O lugar secreto, a oração é o bunker da igreja, esse lugar de segurança, mas também é lá que está o seu paiol. O que é o paiol? É o lugar onde estão os armamentos, onde estão as munições, onde estão as armas. É nesse lugar de oração. Então uma igreja que tem o foco ajustado em Deus, ela não negligencia a oração. E claro, as reuniões de oração aqui na igreja, né, o pessoal se encontrava durante a semana, nós temos o culto de oração na quarta-feira. Então não negligencie esse tempo, não deixe de orar, porque é orando que as coisas acontecem. Só ora quem acredita que não consegue fazer sozinho. Oração é o método que nós temos para entrar na total dependência de Deus em tudo aquilo que fazemos. E só faremos algo efetivo realmente se não negligenciarmos esse lugar de oração. Amém, irmãos? Para todos nós como família, né? Marido, mulher, você jovem, estou tornando a falar no Enem, deve ter algum mistério aí, né? Talvez você está aí se preparando no seu esforço há muito tempo, se preparando para o Enem, e é sim um esforço prático, né? Um esforço lógico, mas você já parou para orar a respeito desse processo que você vai passar? Não deixe de colocar Deus à frente, inclusive nessas coisas. Você pode ser surpreendido pelo que Deus vai fazer por você. Não que Ele vai passar cola para você na prova, não é isso que eu estou falando, tá? Mas Deus pode te surpreender. Ele pode honrar o tempo de esforço que você teve estudando, talvez aí deixando de se divertir, né? Para estar ali estudando, se esforçando. Deus pode honrar você, meu irmão, minha irmã. Então, quem tem o foco ajustado não negligencia o sacerdócio da oração. O segundo ponto tem um ponto aqui que eu anotei, que eu já ia esquecendo, mas não posso de falar. O sacerdócio da oração, como eu disse aqui, ele pode trazer milagres na sua vida, né? E eu anotei aqui Jó 42:10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando? Enquanto ele orava pelos seus irmãos. De tudo aquilo que Jó passou e tudo, a sorte de Jó foi restaurada enquanto ele orava pelos seus irmãos. Então eu já falei nisso aqui algumas vezes. Às vezes a nossa oração é egoísta, né? Por mais que Jesus tenha nos ensinado através do Pai Nosso que a nossa oração não deve ser egoísta, e muitas das vezes a gente ora só: meu Deus, meu Deus, meu Deus, para mim, para mim, para mim. O Senhor Jesus nos ensinou a orar como? Pai nosso, pão nosso, pecado nosso, livramento nosso, cura nossa, né? Então, enquanto nós começarmos, quando nós
reatarmos esse sacerdócio da oração e não ficarmos focados só no nosso próprio umbigo também, Deus vai restaurar a nossa sorte, irmãos. Eu creio nisso. Quem está comigo até agora e está... Amém? Amém. O ponto 2, quando você anda com o foco ajustado, as circunstâncias não irão te tirar do alvo. Quando na nossa vida a gente tem o foco ajustado em Deus, em quem nós somos, na nossa identidade, nenhuma circunstância nos afasta desse alvo. Porque às vezes alguma coisa, como eu falei aqui, né, no início, o povo estava com os olhos fitos no céu, esperando, que eu acredito até que se os anjos não tivessem falado nada, eles estavam olhando lá até agora. Esperando. Não, acabou de falar que ele vai voltar do mesmo jeito que subiu, então eu vou ficar aqui olhando. Mas, às vezes, nesse tempo, talvez nossos olhos estejam fitos na pandemia. Talvez nossos olhos estejam fitos nas métricas aí, de número de mortes, números disso, daquilo. E sim, nós temos que acompanhar isso, mas talvez os seus olhos, o seu foco está nisso. Talvez a gente já está num desespero de... Não, a gente tem que prestar atenção só nisso. Mas esse não é o foco. O foco é impedir a Deus para que, apesar disso, apesar dessa circunstância que Ele está permitindo, que todos nós vivamos nesse tempo, nesse momento, a vontade soberana dEle prevaleça. Porque não é essa pandemia, não é o coronavírus, não é a Covid-19, né, que vai impedir a vontade de Deus na sua e na minha vida. Amém? Nós temos aqui, entre os irmãos presentes no templo, pessoas que foram curadas. Nós temos também irmãos que não estão aqui no templo, porque estão com suspeita, ou até doentes, internados. Mas o Senhor está no trono. Amém? Nós cremos nisso, então nós não podemos nos afastar, não podemos tirar o foco de Deus de Deus em nossas vidas. Nosso foco tem que estar nele, que apesar disso, apesar das notícias ruins que se multiplicam sobre nós, o Senhor está no seu trono, nada foge ao seu controle. Talvez você que já passou, você que entrou agora nessa doença, esteja se perguntando, meu Deus, e agora? E agora continua, meu filho. E agora só continua. Tem que se tratar, se trata. Tem que faça a sua parte, que Deus faz a dele. Amém? E eu tenho uma passagem aqui tremenda para ilustrar um pouco quando a gente está com foco em Deus, quando o nosso foco está em quem Deus é e quem nós somos, nada, nenhuma circunstância nos afasta da vontade de Deus. Por favor, Atos, capítulo 21, vou ler a partir do versículo 10. Atos 21, a partir do versículo 10, diz assim: demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, isto é o que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto para não só ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui só mostra para a gente que nem sempre quando Deus mostra algo de ruim para a gente, é porque a gente vai ter que se desviar daquilo. Às vezes Ele mostra aquilo só para a gente entender o preço que a gente vai ter que pagar, para manter o foco nele. Vocês estão entendendo? Às vezes Deus mostra uma coisa para você ruim,
Mas nem sempre quando Ele mostra aquilo para você é porque você tem que se desviar daquilo. Às vezes é para você entender o preço que você tem que pagar para se manter com o foco ajustado em Deus. E que tremenda foi as colocações do Jonathan, agora na parte da manhã, né? Então, talvez a gente possa pegar a Covid, não sei, mas existe uma vontade soberana de Deus além disso que você pode passar. Amém, irmãos? Eu quero que essa palavra chegue ao coração de quem já está contaminado com essa doença como um alívio, para que você entenda que isso vai passar, que a cura de Deus pode vir sobre você. Mas se você estiver doente ou não estiver doente, há coisas que você tem que fazer. Mesmo lá no leito, mesmo aí no leito do hospital, você tem como pregar, evangelizar, testemunhar e até fazer discípulos. Você no leito da sua doença, você vai poder gerar frutos para Deus. Eu creio nisso, irmãos. Então, quando nós temos o foco ajustado, nenhuma circunstância nos afasta de Deus. Amém? E aí a gente pensa, a Bíblia está repleta disso, e a gente falou muito disso no ano passado aqui, que as circunstâncias não nos afastam de Deus, né? Lembra do que Deus falou para os discípulos ali, a respeito da doença de Lázaro? Existem doenças que não são para a morte, mas para a glória de Deus. Então há coisas que não adianta, você não vai ter, por mais que você se desvie, você vai passar por ela. A nossa parte a gente tem que continuar fazendo, né? Principalmente nós que somos igreja, nós é que temos que fazer mesmo, entendeu? Porque se há um decreto, se há um negócio que é para se proteger, é para manter o distanciamento, é para seguir essas orientações, a gente vai fazer, entendeu? Mas além disso talvez aconteça, mas se acontecer, o Senhor está no trono. Você pode repetir? Bota a mão no seu coração e diga aí: o Senhor está no trono. Nada foge ao controle das suas mãos. Amém? Como foi citado aqui mais cedo também, José, quantas coisas terríveis José passou. Imagina se na metade do caminho ele tivesse falado: já era, aquele sonho lá não dá mais não, porque eu estou vivendo isso tudo aqui. Essas circunstâncias nada comprovam a vontade de Deus para mim. O sonho que Ele revelou para mim, está tudo errado. Mas não era isso. No final da vida de José, no encontro lá, é lindo aquilo, quando ele profetiza, ele fala: leve meus ossos daqui do Egito para a terra que Deus prometeu aos nossos pais, porque eu sei que isso tudo aqui é só um tempo que a gente está passando. Isso é ter o foco em Deus, isso é ter o foco no que Deus revelou para todos nós. Irmãos, o último ponto é um ponto que Deus, assim, falou comigo de uma maneira muito peculiar essa semana. Que quando nós temos o foco ajustado, quando estamos com o foco ajustado, não nos preocupamos com a performance, mas com o que tem que ser feito. Quando estamos com o foco ajustado, não nos preocupamos com a performance, mas com o que tem que ser feito. Na leitura bíblica que a gente faz lá, eu e as minhas meninas e eu, né? A gente já, inclusive a gente está lendo nesse período Esdras e Neemias, né? Tudo a ver. E antes disso, a gente terminou Crônicas, e a narrativa de Crônicas, o segundo Crônicas, mexeu muito com a gente. E teve um rei lá, o rei Ezequias, que diferente do seu pai, Acás, Ezequias, rei de Judá, Acás, rei de Judá, pai de Ezequias. Esse Acás, ele fez tudo, ele era, como a Bíblia repete muito, né, nessa leitura, né, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um rei assim, só não foi igual a Acabe, mas foi
ruim demais. Entre outras coisas, só para vocês terem ideia do cúmulo, do ápice da loucura dele, ele fechou o templo. Ele fechou o templo de Jerusalém, fechou. Além de arrancar um monte de coisa de ouro e dar para os outros, ele fechou o templo. Em todas as esquinas de Judá, de Jerusalém, ele botou lá um altar para as pessoas se queimarem incenso e fazerem sacrifícios. Sim, foi um rei terrível, Acaz. Mas o seu filho, Ezequias, né? A Bíblia diz que Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. Então a gente subentende que Ezequias era um filho que estava assistindo todas as coisas erradas que o pai dele estava fazendo. Mas quando chegou o tempo dele, ele fez tudo diferente. Ele reabriu o templo do Senhor, convocou levitas e sacerdotes, santificou todo mundo, leu o livro da lei, é assim que tem que fazer, sabe? Pagou o preço mesmo e, né? O pai dele já estava morto, ele agora quem manda sou eu e eu vou fazer o que o Senhor nos instrui. Então Ezequias foi um homem que fez Judá viver um pequeno avivamento, né? Porque a lei, retornou a lei, reabriu o templo, né? Inclusive é o trecho que eu não vou ler, mas depois você pode marcar aí, 2 Crônicas, capítulo 30, do versículo do 1 ao 10. Esses 10 versículos mostram alguns dos feitos de Ezequias nisso desse reavivamento, né? Que ele fez depois da morte do seu pai, que foi um péssimo rei. Entre outras coisas, reabrir o templo, restaurar, né, os sacerdotes, os levitas, voltou a fazer as coisas. Ele tirava do próprio bolso, né, para fazer as coisas, restaurar o sacerdócio ali, o serviço do templo, vamos dizer assim, dos levitas e tudo. E uma das coisas que ele fez, que está nesse versículo de 1 a 10 do capítulo 30, é tremendo, que ele fez o povo celebrar a Páscoa. A Páscoa. Vocês lembram da Páscoa judaica? A maior festa, o maior memorial do agir e mover de Deus para o povo de Israel, né? A Páscoa. O significado da Páscoa para o judeu é tremendo. E eles, depois, esses anos todos que Acaz foi rei, e até com o anterior dele também, ninguém comemorava a Páscoa, ninguém lia a lei do Senhor, ninguém estava nem aí para lembrar do Senhor e do que ele tinha feito. E nesse processo de avivamento que Ezequias fez, já havia passado, porque ele estava cuidando de coisas, num cronograma, assim, ele tinha que, para celebrar essas coisas, primeiro ele tinha que reabrir o templo, porque o templo estava todo fechado. Então ele restaurou o sacerdócio, abriu o templo de novo, só que já tinha passado a data de comemorar a Páscoa, que a Páscoa era comemorada sempre no primeiro mês, né? Tinha toda uma coisa assim, mas ele, em consenso, ele juntou o povo todo, os sacerdotes, os levitas, o povo, e falou: olha, isso aqui é uma das coisas que a gente não podia, a gente passou muitos anos sem fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que voltar a fazer isso, a gente tem que voltar a lembrar do que Deus fez por nós, para nós estarmos até aqui. Então ele fez uma coisa que poucos reis ousaram fazer, e por conta de um consenso, houve permissão da parte de Deus, e nesse texto você vai ver que Deus abençoou a decisão deles ali, o consenso que eles entraram. Eles festejaram a Páscoa fora do tempo, era para fazer no primeiro mês, eles fizeram no segundo mês. Isso realmente seria assim, uma coisa totalmente desconexa, né? Poxa, não vamos imaginar aqui, é como se a gente inventasse aqui de não, claro, estou falando simbolicamente, o Natal não é mais em dezembro, o Natal agora é em fevereiro, entendeu? Vamos dizer que fazia muito tempo que ninguém se lembrava do Natal, aí comemoraram o Natal em fevereiro e não em dezembro, enfim, mas ele comemorou a Páscoa, celebrou a Páscoa fora de época, e o Senhor aprovou aquilo, porque houve consenso entre os irmãos e tudo. Então, por que eu estou falando isso tudo? É porque às vezes a gente fica preocupado muito com a performance. A gente fica, às vezes, por se preocupar em fazer da melhor forma, a gente esquece de fazer. A gente fica esperando, não, mas que quando tiver isso aqui eu vou fazer. Não, quando tiver isso aqui eu vou fazer. Não, falta isso aqui. Mas pensa bem.
A obra de Deus precisa do quê para ser feita? Às vezes a gente fica procurando o momento certo para ter a infraestrutura, para ter isso, para ter aquilo, e Deus chega e fala, o que está faltando? O que está faltando para vocês fazerem? É só para vocês fazerem. Faz o seguinte, abre a boca e fala, só isso. E já vai estar sendo feito. E no caminho eu vou afirmando o que vocês estão fazendo, eu vou abrindo porta, eu vou mandando gente, mas comecem a fazer. Às vezes a gente fica se prendendo muito. E não, porque eu só vou fazer quando tiver essa estrutura aqui, né? Eu só vou fazer uma aula assim, diferente, porque quando eu tiver um cenário assim, claro, eu não estou falando isso, que isso está errado. E Deus, a gente gosta sempre de dar, eu falei aqui, o nosso primeiro e o nosso melhor tem que ser para Deus, mas às vezes, preocupado com a performance, a gente deixa de fazer. E quando a gente deixa de fazer, pessoas deixam de ser alcançadas. Quando a gente deixa de fazer, o evangelho em silêncio, não tem como. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. É muito lindo essas imagens que a gente vê aqui, né? Isso aqui foi o que a gente falou num tempo atrás, a prova de que a Cibro viveu um avivamento, e que por tudo que nós estamos orando, nós já estamos vivendo um novo reavivamento na nossa igreja, mas que não exatamente ou necessariamente vai ser igual. Talvez seja maior, mas coisas vão acontecer, e que se nós nesse momento ficarmos muito preocupados com a performance, talvez a gente deixe de fazer algumas coisas. E Deus conta com a gente. Deus conta com pessoas que tenham o foco ajustado em Deus. Pessoas que não vão ficar esperando a condição correta, o método correto, mas vão fazer o que tem que fazer. Deus usa métodos, mas quem se utiliza dos métodos? Pessoas. Deus não abençoa métodos, Deus abençoa pessoas. São as pessoas que fazem. As pessoas desenvolvem métodos, as pessoas fazem as coisas acontecer, mas Deus não abençoa a estrutura, Deus abençoa pessoas. Amém, irmãos? É desse espírito que eu tenho buscado viver esse tempo, não desperdiçando nenhuma oportunidade que Deus nos tem dado de falar da palavra dele, de falar a verdade. Hoje aqui, muitas pessoas, não sei como é que está você em casa acompanhando isso, mas venha para o templo, venha ocupar essas cadeiras aqui, venha, porque eu tenho certeza que quem está aqui não está aqui só para ocupar a cadeira, porque a partir de hoje, vocês vão começar a caminhar com o foco ajustado em Deus, sabendo que em todo e qualquer lugar você é uma peça fundamental desse tempo de reconstrução, desse tempo de reavivamento que a nossa igreja local está vivendo e que o Brasil está para experimentar. Porque é nesse tempo de muita turbulência, nesse tempo que as notícias ruins ficam atropelando a gente, que Deus costuma fazer coisas grandes, mas Ele vai fazer com quem estiver disponível, com quem estiver, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Orar. O primeiro ponto que eu separei aqui foi que quem tem o foco ajustado não negligencia o sacerdócio da oração. O lugar secreto. E aí a gente fala em oração, aí mais um ponto. Às vezes você, eu quero orar, mas ninguém está orando. Aí ninguém se reúne para orar. Gente, e o lugar secreto? E o lugar secreto? De uma forma muito prática, o Jonathan falou aqui do lugar secreto dele. Eu estou rindo, né? Mas que lugar secreto tão íntimo. Para ele é o lugar mais íntimo, é o momento mais íntimo do dia dele com Deus. E nós?
Qual é o momento do seu lugar secreto? Será que você tem negligenciado o lugar secreto? Será que você só tem pegado a Bíblia para ler quando está aqui no templo? Será que você tem separado um momento a sós com Deus na sua casa? Seja de madrugada, seja de manhã cedo, seja depois do almoço, seja depois do banho. Não interessa, gente. Mas esse lugar secreto está chamando você. A minha oração hoje é para que você, Pai, tenha uma semana inteirinha de incômodo. Para que Deus fique incomodando você, chamando você para um lugar secreto. Para que você se abra com Ele. E a partir do momento que você começar a se abrir para Ele, Ele vai abrir muita coisa para você. Pai, no nome de Jesus, eis-nos aqui como igreja, Pai, diante do Senhor. Pai, nós queremos sim caminhar com foco ajustado, Senhor Deus. Nosso foco não está simplesmente em saber que cada vez mais a volta de Jesus está próxima. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Jesus está voltando, Pai. Mas nós queremos caminhar para que quando Ele volte, não nos encontre ociosos, numa fé que não faz, numa fé que não ora, numa fé que fica esperando a melhor condição para fazer alguma coisa. Pai, no nome de Jesus, nos tira desse lugar de comodismo. Pai, nos chama para esse lugar de intimidade com o Senhor, em que o Senhor vai fazer cumprir a sua vontade na nossa vida. Apesar de circunstâncias, Senhor Deus, com saúde ou sem saúde, com provisão ou sem provisão, o Senhor está no trono, Pai. Nós cremos nisso e queremos caminhar com passos firmes, tendo o nosso foco ajustado na Tua vontade, Pai. Pai, no nome de Jesus, que irmãos aqui e que irmãos em casa tenham uma semana de incômodo, Pai. No nome de Jesus, que eles tenham a experiência do lugar secreto, nesse lugar que é um bunker, nesse lugar que é um lugar seguro, mas também é um lugar onde lá encontra o paiol da igreja, lá é onde tem as armas, lá é onde tem as estratégias, lá é onde tem os métodos, e o Senhor não abençoa métodos, o Senhor abençoa pessoas. Pai, que se levante um exército de pessoas com foco ajustado no Senhor. É a minha oração, é a nossa oração aqui como igreja, Pai. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Vou pedir para o pastor Nilson vir aqui impetrar a bênção apostólica e depois disso estamos liberados. Amém? Som. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja reunida nesta manhã, neste santo lugar, com a igreja reunida nos desertos, nas cavernas e também nos lares, aguardando ansiosamente a volta de Jesus Cristo. Uma boa semana para todos.